Muito boa tarde, na verdade, quase boa noite, 17 horas 57 minutinhos, iniciando mais uma programação quentíssima, na verdade, a sua programação, nosso canal de informação chegando juntinho. Muito obrigado pelo seu carinho, né, pela sua companhia. Seja você sempre muito bem-vindo, seja você sempre muito bem-vinda. Esse definitivamente é o nosso canal de informação com muita qualidade. Trazemos sempre grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo vários assuntos muito interessantes, é claro, convidados especiais. Hoje não temos só um, mas temos dois convidados especiais e o nosso bate-papo de hoje vai pautar sobre cursos profissionalizantes, mas na área veterinária. Então é diferente, a gente vai entender um pouquinho aí sobre auxiliar veterinário, banho e tosa. Tenho certeza que muita gente se interessa, já tem gente ligadinho e pode participar com a gente ao vivo através do nosso chat. Tudo isso você acompanha a partir de agora, hoje, 4 de março de 2022. Eu sou Luciano Ramires e está no ar mais um podcast executivo. Muito bem, voltamos em definitivo para conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados de hoje, que conhece muito dessa área. Também vamos falar da PoliEdu, é isso mesmo, uma escola de cursos profissionalizantes direcionada a auxiliar veterinário, banho e tosa, e você vai conhecer um pouquinho mais da escola também, e também vai conhecer sobre os nossos convidados. Quero abrir o nosso bate-papo dando um super, já quase boa noite, né, para o Sandro Pereira, coordenador de cursos da PoliEdu. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, muito boa noite, Luciano, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Uma boa noite também para quem nos assiste em casa. Muito bom, o pessoal vai interagir com a gente aqui com certeza, trazendo aí um pouquinho das suas dúvidas, dando o seu boa noite, participando com a gente também. Ao lado do Sandro temos a Érica Akemi, que é médica veterinária e também instrutora da PoliEdu. Tudo bem, Érica? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí a presença de vocês. A gente sabe que é tudo muito corrido, vai para um lado, vai. Hoje 24 horas já é pouco num dia, né? Mesmo assim, vocês tiraram um pouquinho aí do tempo de vocês para vir bater esse papo com a gente. Né? Eu diria aí, incrementando mais a nossa edição de hoje, dessa noite, eu tenho certeza que promete o nosso bate-papo de hoje, e você pode interagir com a gente através do nosso chat. Está chegando agora, junto o pessoal, a galera, e interaja com a gente, traga a sua dúvida, conheça mais sobre os cursos profissionalizantes da PoliEdu. Vamos começar, Sandro, conhecendo um pouquinho de quem é o Sandro Pereira, como que o Sandro começou todo esse trabalho na PoliEdu, se já era da área, conta pra gente. Então, Luciano, a minha vida profissional, né, começou bem cedo, né, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Eu vou resumir aqui um pouco, né, para não estender muito, mas o meu primeiro emprego foi como ferroviário, foi fazendo um curso, né, também na área mecânica. E desse tempo para cá, né, eu sou um consumidor de cursos, né, de cursos profissionalizantes, sempre fui aluno por muito tempo. Diversos cursos, né? Também na área de graduação, pós-graduação. Então eu sou um apaixonado por estudos, muito né? Bom. Então nunca parei, né, de estudar e não pretendo parar tão cedo, né? Então a minha área de formação é na área de sistema de informação, né, na área de tecnologia. Legal. E com uma pós-graduação em segurança da informação, né? E dentro desse período todo, né, além dessas formações, eu também trabalhei muito tempo com treinamento, né, fui instrutor de informática aos 16 anos de idade. Nossa, jovem, hein? Muito jovem, né? Sempre gostei de ensinar as pessoas, né? Sempre passar o conhecimento, que eu acho que o conhecimento é transformador, verdade, né? Verdade. Compartilhar conhecimento, então sempre foi uma paixão, né, que eu carrego desde esse tempo para cá, exatamente. E aí passando aí por algumas empresas na área, né, no mercado, dentro da área de tecnologia também,
mas nunca deixando de trabalhar também na área de treinamento, sendo professor universitário, né, de algumas universidades também. E aí, por fim, eu cheguei até a Poledu, né, para ajudar eles a formatar o curso, né, que a gente vai falar muito sobre ele hoje, de auxiliar veterinário, né, e também os cursos de banho e tosa. Muito bom. Né, que é uma área aí que está bem quente, crescendo, né? Também crescendo bastante, né? A gente vai falar muitas informações legais. A gente vai entender um pouquinho sobre esse mercado. E aí você chega na Poledu quando? Bem no começo. No né? comecinho. No comecinho, né? A escola, ela inicialmente, ela abriu um leque de cursos, né? Cursos profissionalizantes, né? E eu fui convidado para fazer a coordenação dos cursos. Então tinham várias opções, né? de cursos. Tá. Porém, a gente observou, né, que essa área PET era uma área crescente, né, uma área que demandava muita atenção, e a gente teve aí um caminho de se especializar nessa área. Muito bom. Então a gente acabou até descontinuando alguns cursos para a gente ser especialista, né, nesse segmento. Então essa é a nossa proposta, né, ser aí uma escola que ofereça a melhor qualidade e experiência de ensino com os nossos alunos. Total excelência. Exatamente. Naquilo que faz. Isso. Muito bom, sensacional. E a Érica? Érica, conta um pouquinho da sua história também pra gente. Sabe que você é médica veterinária, né? Então, primeiro nessa parte e depois a parte de instrutora também na Poledu. Sempre foi apaixonada por veterinária? Sempre. Nunca me vi em nenhuma outra profissão. Então, desde pequenininha era sempre o meu sonho trabalhar com animais. Então eu fui focada nisso. Fiz a faculdade de medicina veterinária e desde o meu primeiro ano de faculdade eu procurava estar sempre estagiando, aprimorando meus conhecimentos. Então todas as minhas experiências foram dentro da área de veterinária. E aí lá dentro eu comecei a trabalhando na parte clínica e eu parti para a área comercial, parte técnica também. Trabalhei com alguns produtos veterinários, parte de tapete higiênico, petiscos, areia de gato, medicamentos. E agora, atualmente, eu trabalho mais focado na parte de nutrição de cães e gatos. É muito abrangente essa área, né? E você foi se especializando. Isso. Agora eu trabalho com a parte de nutrição de cães e gatos, numa empresa de ração. E eu dou suporte técnico para outros veterinários, dou treinamentos em pet shops, algumas palestras. E trabalho junto com o Sandro também Muito como legal. instrutora lá do curso. E como que é isso? Nutrição de cães e gatos, né? Diferente? Porque poucas pessoas têm conhecimento dessa área. Então, tanto veterinários quanto consumidores, né? Os proprietários dos animais. Então, é uma parte muito importante dentro da veterinária, porque além de auxiliar no tratamento de algumas doenças, também faz a parte preventiva, né? De evitar que os animais possam estar adoecendo por causa de uma nutrição desbalanceada. E você consegue conciliar tudo isso? Consigo. Com um jeitinho, a gente dá um jeito. Muito bom. É uma correria danada, né, Bastante. Sandro? Ô, Sandro, conta pra gente um pouquinho desse trabalho diferenciado, né, de cursos profissionalizantes da Poledu. O que é a Poledu, né? Hoje, o que ela oferece de cursos? Detalha um pouco mais sobre esse trabalho legal da Poledu. Então, nós oferecemos lá, né, 2 cursos, que é o curso de auxiliar de veterinário, né, e o curso de banho e tosa, né, que são demandas aí crescentes, né, no setor. Né, e o curso de auxiliar veterinário, ele surgiu, né, porque há um tempo atrás o segmento ele era muito amador, né? Boa observação porque o veterinário, essa profissão, ela, apesar dela ser já uma profissão reconhecida, né, no mercado, mas até um tempo atrás não existia essa figura do auxiliar veterinário. Era sempre o veterinário. Só o veterinário, né? Ele que se virava ali como podia, não tinha quem o ajudasse, né? E normalmente quem que acabava ajudando ele? A faxineira, né? Olha aí, de o pessoal repente, que trabalhava o pessoal ali, que trabalhava, às vezes precisava fazer recepcionista, chama... chama fulano, chama o Severino, né? Chama quem tiver disponível ali. Todo mundo comentava praticamente isso? Esse auxílio que vinha de outras pessoas que não era da área? Isso, o pessoal do setor antigamente relatava muito isso, né? Quando a gente começou a fazer essa procura por novos cursos, e a gente identificou essa demanda, né? E a gente
decidiu então, né, formatar um curso e implantar para a cidade lá, né, na nossa unidade. E aí foi um sucesso, né? O pessoal se identificou, muitas pessoas se identificam muito com a área. E quem a não gente gosta, né, de cães e gatos, difícil, né? Porque o cão, ele passou também, né, além do profissional, né, além da área ter passado por essa transformação, os tutores também passaram por essa transformação, né? Porque antigamente, como que você tratava o seu animal? Normalmente ele ficava numa corrente do lado de fora da casa. Verdade. Né? Verdade. Nem entrava. Tinha a casinha tinha dele casinha, e tal. Não entrava, é verdade. E ficava amarrado o dia todo, que hoje é condenável, né? Mas era uma atitude recorrente no passado. Olha né? isso. E conforme foi passando, né, o tempo, as pessoas começaram a ter mais atenção, né, com os seus animais de estimação, né, passando a integrar a família, né, da pessoa, né? Então eles trouxeram até para dentro da casa e hoje é até um membro familiar, né? Exatamente. Então as pessoas gostam muito disso, é uma área que todo mundo gosta justamente por conta disso, né? Quem trabalha na área gosta porque está ali, né, no dia a dia. E quem também não trabalha gosta também porque tem, né, o seu bichinho em casa. E acaba tendo essa oportunidade também. Acaba tendo essa oportunidade. Quer dizer, a experiência é muito válida para quem é o tutor, mesmo que de repente não possa vir a trabalhar como realmente, né, um auxiliar veterinário, mas vai saber cuidar muito bem do animalzinho também, ali do seu petzinho. Acho que isso é legal. Hoje, Érica, muitas famílias deixam de ter filhos e adotam os pets como os seus filhos, né? Exatamente. Por causa disso, as pessoas hoje em dia vêm tomando consciência dos cuidados que é necessário ter com os animais. Verdade. Eles vêm dando mais prioridade a esse tipo de cuidado, justamente por causa disso, porque tem muitas pessoas, casais hoje em dia, que deixam de ter filhos para criar um animalzinho de estimação no lugar de uma criança. Exatamente. E é até legal, né? Porque muita gente comenta: ah, mas você não é mãe? Como não sou mãe? Sou mãe de pet, sim. Também sou mamãe. Né? A gente ouve muito comentar sobre isso. Exatamente. Isso é legal. Sobre estrutura, o que a gente pode trazer para o pessoal que está acompanhando a gente nesse nosso bate-papo em relação a Poliedu? Também é um ponto forte, né? Sim. Nós temos as nossas salas de aulas que são climatizadas, né? Que tem toda a tecnologia audiovisual. Nós temos também, a gente tenta fazer uma experiência profissional diferenciada, né? Então porque o pessoal gosta muito do nosso curso. O nosso curso não é um curso maçante, né? Não é um curso que você vai lá, senta na cadeira, o professor fica falando com você e você acaba dormindo, né? Então a gente tem bastante interação, né, com os nossos alunos. Dentro desse período, né, do curso, nós temos aulas teóricas, temos aulas práticas lá dentro com simulações, né, de situações aí que ocorrem na clínica, né? E um diferencial também que no término, né, do nosso curso, né, o que acontece? Ele tem duas opções. Ele pode fazer um TCC para ter a certificação. Bacana. Ou ele pode fazer uma atividade complementar. Ele pode optar por essas duas modalidades, né? Seria uma atividade complementar, Sam? Perfeito, né? Isso que o pessoal gosta bastante. O que seria essa atividade complementar? É onde a gente encaminha o aluno para um dos nossos parceiros para ele fazer algumas horas dentro de uma clínica, né? Qual que é o objetivo? Legal. O objetivo é que o aluno ele vivencie, né, a experiência de ser um auxiliar veterinário. Então ele vai ter contato no dia a dia. Inclusive até quando eu falo com os alunos, né, quando eu vou encaminhá-los lá para atividade complementar, eu falo: pessoal, vocês irão para atividade complementar, mas a gente tem que definir algumas coisas. Lá não é aula, né? Não é uma aula, porque não tem nada programado. Sim. Né? Lá é um ambiente real. Então ele vai vivenciar na prática o que é ser um auxiliar veterinário, né? Então ele faz algumas horas nessas clínicas, né? É uma oportunidade também onde o aluno ele acaba vendo, aplicando o que ele viu durante o curso ali. Já é uma prévia, né? Então tem alunos e a gente tem um relatório, né? Que eles preenchem o relatório, tudo direitinho, a gente supervisiona essa atividade.
E eles relatam coisas bacanas, né? Que é uma experiência bacana para eles. Eles relatam que eles assistiram cirurgia, acompanham cirurgia, acompanham nascimento, né, dos animaizinhos. Então eles gostam bastante disso. Porque é tudo anotadinho, né? Tem que ter esse acompanhamento. Isso. E isso é o legal da área da medicina veterinária também, porque não é uma coisa programada. O que acontece hoje não é a mesma coisa que vai estar acontecendo amanhã. Verdade. E às vezes acontece coisas inesperadas. Chega um caso de atropelamento, o aluno precisa estar lá acompanhando, então ele precisa ter noção de que forma ele poderia estar ajudando o médico veterinário naquela situação. Então é uma coisa inesperada. Num dia pode estar acontecendo uma coisa, no outro dia acontece uma coisa totalmente diferente. E vocês passam esses detalhes, né? De situações que Sim. possam vir a acontecer, né? O curso de auxiliar veterinário serve justamente para isso. Que nem o Sandro estava comentando que no começo eram pessoas sem conhecimento nenhum da área, que eram utilizadas para essas funções, né? Para estar auxiliando lá o médico veterinário. Então, eu como veterinária, a profissão do auxiliar veterinário é muito importante, porque ele precisa conhecer como que ele vai lidar com o animal, como que ele vai lidar com o proprietário, qual que é o trabalho dentro do médico veterinário em determinadas situações, de que forma ele poderia estar entrando para ajudar ele da melhor forma possível, a forma de organização, higienização lá do nosso ambiente hospitalar também. Então é tudo isso que a gente tenta passar durante o curso do auxiliar veterinário. Aprende muita coisa. Bastante. Isso é bacana. Ô Sandro, o que você destacaria, se a gente for comentar sobre missão, visão, valores diferenciais, como realmente ponto forte da Poliedu? O que a gente tem aí de valor, né, ali é um respeito, né, aos animais, aos direitos dos animais, né, fazer... A gente fala muito sobre posse responsável, né? Não adianta você ter um animal de estimação e de repente você não dá as condições que ele precisa, porque é uma vida, né? Verdade, a gente sempre ressalta para os alunos, né, que é uma profissão muito nobre, né? Porque você está lidando com uma vida. Né? Então, para mim, por exemplo, eu sei que juridicamente não existe essa equação, né? Essas coisas iguais, digamos assim, de forma igual. Mas para mim uma vida de um animal é uma vida do ser humano, tem um valor, tem o mesmo valor, né? Vida, né? Não tem diferença, né? E a gente sempre tenta passar isso para os alunos, né? Que eles estão trabalhando, tem uma responsabilidade, por isso precisa ser bem treinado, né? Essas situações que a Érica falou, a gente também simula, né? Porque trabalhamos também o emocional, que de repente ele pode ver uma situação, por exemplo, de um animal vir a óbito, que é uma coisa chata, né? E ele tem que ter esse equilíbrio emocional. Se preparam, né? Esse preparo. Então tudo isso a gente treina a pessoa. Quando ela vai, né? O aluno, quando ele vai exercer essa profissão, ele sabe como proceder em cada uma dessas situações, né? E até mesmo na atividade complementar que eu havia comentado antes, Perfeito. Né? É uma oportunidade dele ver todas essas questões na prática. E alguns, Luciano, que eu queria até destacar aqui, alguns alunos são contratados até pelos parceiros. Então, às vezes, essa oportunidade. É uma coisa que a gente também, né, como missão da escola, proporcionar aí uma competitividade no mercado de trabalho e fazer com que ele seja colocado no mercado o mais rápido possível. Então, existem casos de alunos que já são colocados no mercado antes mesmo de terminar o curso. Né? Legal, bacana. Então, vem aluno, eu recebo muita chamada lá às vezes, né, solicitando para mim, Sandro, eu já posso trabalhar na área ou tenho que terminar o curso? Eu falei, não, seja feliz, é isso, a gente está aqui para isso, né? Lógico que você tem que deixar ciente, né, o seu empregador que você está cursando. Sim. Falar, não terminei, estou em tal etapa, ele está ciente que você está cursando, né, mas você pode já exercer até mesmo antes de concluir. Porém, né, logicamente que o seu empregador vai exigir que você termine o curso e seja certificado. É importante, né? Tem que ter isso. E muitos ligam lá solicitando informações do aluno, né? Quer saber como que é o comportamento do aluno. Recomendação. Então a gente, né, nesse quesito a gente não vê problema nenhum ele
Já é até recomendado. Exatamente. Ele não precisa completar. Se ele tem uma oportunidade, ele pode aproveitar. Ele vai... não na primeira semana, né? Ele matriculou, ele pode, eu acho que daí já é uma coisa que... Mas assim, já partindo lá para o final do curso, para o meio, final do curso, eu não vejo problema. Muito bacana. Por quê? Porque uma das nossas missões é exatamente essa. É fazer com que o aluno, né, consiga... Porque quem nos procura por 3 motivos, né? Quem faz o nosso curso. Primeiro, o principal é a empregabilidade, né? Ele quer se colocar no mercado, ele quer mudar de área, né? Esse é o principal motivo. O segundo é quando ele quer fazer a graduação de medicina veterinária. Por que ele vai fazer isso? Porque funciona como um teste vocacional. Olha que legal. Né? Porque se ele se matricula numa faculdade de medicina veterinária e depois lá no primeiro semestre ou no segundo ele vai descobrir que de repente ele só gosta, né, dos animais, mas para trabalhar ele não tem aquela vocação, então ele já vai ter perdido aí uma soma de dinheiro muito grande, porque praticamente uma mensalidade de um curso de veterinário já paga o nosso curso todo. Então ele vai ter gasto um dinheiro que de repente ele, né, não vai aproveitar em sua totalidade. Agora com o nosso curso ele aproveita, porque é o terceiro caso, né? Tinha destacado anteriormente que mesmo ele não exercendo a profissão de auxiliar veterinário, se ele tem o bichinho, que normalmente ele vai ter 99%, dos nossos alunos vão ter, ele vai ter uma qualidade, ele vai proporcionar uma qualidade de vida melhor ali para o bichinho dele, porque ele entende, ele sabe da situação, como até a Érica destacou aqui, da nutrição, ele sabe que ele precisa dar uma alimentação de qualidade, né? Ele sabe que tem que levar o bichinho dele regularmente também no veterinário. Então ele começa a ter essa noção e acaba dando essa qualidade bacana aí pro bichinho dele, né? Eu costumo até falar, inclusive para os alunos, que o gasto de um tutor, ele é igual, você cuidando bem ou cuidando mal, você vai gastar, na vida dele você vai gastar a mesma coisa. Por quê? Porque se você cuidar bem dele, você vai diluir aquele gasto com ele ao longo da vida dele, né? Se você cuidar mal, no final da vida dele ele vai ficar muito doente. Aí você vai gastar tudo que você não gastou aqui, você vai gastar numa vez, porque você vai tentar recuperar ele, né? Então o que é melhor? É melhor você dar a qualidade de vida dele, tudo se aprende tudo isso no curso, né? E conhecendo mais, né? Conhecendo você vai ter. Érica, você que também é uma médica veterinária e tem os seus petzinhos e já são velhinhos, tá aí, então, a resposta do que o Sandro comentou praticamente. Exatamente. Você sabe como cuidar, você percebe se tá doentinho ou não tá, se tem algum tipo de problema, é uma verdade isso. E dentro de sala de aula, isso é uma das características também do que a gente vê das turmas. A gente consegue abranger desde um aluno que está iniciando a sua carreira profissional, a partir de 16 anos, então não tem a mínima noção do que é o mercado de trabalho, como que ele pode estar se inserindo dentro desse mercado. Então a gente consegue dar esse suporte para ele, até mesmo aquele profissional que já às vezes teve uma certa experiência, não gostou do que ele fez, e quer estar partindo para uma outra área, para aquilo que ele realmente gosta, quer estar fazendo realmente aquilo que ele tem interesse em estar fazendo. Então, tem muitos alunos meus que comentam, o meu sonho sempre foi ser veterinário, sempre foi cuidar dos animais, só que eles não tinham tido essa oportunidade antes. E tem também o pessoal mais velho, que às vezes não teve essa oportunidade e quer estar tendo agora para passar isso para os seus próprios pets, para ter esse tipo de cuidado, para trabalhar com a saúde deles. Então a gente tem vários perfis lá de alunos. Isso é bacana também, é uma vivência que vocês vão acompanhando ali passo a passo. Gente, estamos ao vivo hoje batendo um papo aqui nos nossos estúdios. 18 horas 21 minutinhos com o Sandro Pereira, que é coordenador de cursos da Poli Edu, cursos profissionalizantes, juntinho com a Érica Akemi, médica veterinária, também instrutora da Poli Edu, e a gente está entendendo um pouquinho mais e vamos entender mais ainda sobre os cursos, que é o auxiliar veterinário e banho e tosa. Se você está chegando agora, quiser participar com a gente, entra aí no nosso chat, dá o seu alô. O Marcelo está aqui com a gente também, a Giovana está, eu já vou ler aqui o que eles escreveram. Você também pode participar, deixar o seu boa noite ou a sua dúvida nesse nosso bate-papo.
Gente, a pandemia afetou muito também a Poliedu, a escola, apesar de ter afetado, acho que praticamente todos. Realmente a pandemia foi um desafio, né, acho que para todos os segmentos, né, principalmente para a área de treinamento. Mas a gente teve aí né, quando surgiu esse problema, a gente falou, bom, existe duas opções, né, ou a gente vai chorar, né, ou a gente vai encontrar uma solução. Vamos driblar. Né? E graças a Deus, né, onde você vê crises, você também vê oportunidades. Então, o que eu posso dizer para você é que a pandemia, ela melhorou o nosso curso. Né? Em que sentido? Nós tínhamos o curso, né, ele poderia ser assistido de uma única forma somente, né? Ele poderia ser assistido somente da forma presencial. Tá. Né? Então, você teria que obrigatoriamente ir até a escola para assistir às aulas. Com a pandemia, isso já não era possível, então a gente teve que adotar uma solução. E agora? Né? Como que a gente vai fazer? O pessoal não pode vir aqui, vai deixar de ter aula? Não, não deixamos de ter aula. Né? Nós transmitimos essas aulas via internet, né? Online, para o pessoal assistir em casa. Só que aí eu faço uma ressalva, Luciano, né? Porque o nosso curso, o pessoal confunde um pouquinho esse conceito do online, né? O curso é online. O que seria um curso online? É aquele curso que você compra, aí você tem a videoaula, você vai avançando, né? Então isso é a característica hoje da maioria dos cursos online. No nosso curso é um pouquinho diferente, né? A gente adotou uma postura na pandemia um pouquinho diferente. O nosso curso, ele é transmitido em tempo real e ao vivo. Né? Muito legal. Então a pessoa, qual que é a vantagem disso? Né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o aluno, ele pode interagir com o instrutor em tempo real. Né? Num curso online, o que ele vai fazer? Ele tem uma dúvida, ele anota, escreve lá para o professor, 24 horas depois o professor vai responder a dúvida dele. Quando vem a resposta, ele nem sabe mais o que ele tinha perguntado, né? Porque a nossa vida é agitada. Verdade. Ele vai falar, nossa, o que eu tinha perguntado? Veio a resposta. Então esse feedback imediato dá uma qualidade de ensino muito superior. Então a gente adotou essa metodologia na pandemia, a gente viu que foi bem aceito, né? O pessoal gostou muito. E mesmo com as restrições aí, né, não tendo mais as restrições das aulas presenciais, a gente ainda oferece, né, essa oportunidade, né, essa situação para o aluno. Porém, logicamente a gente recomenda ele ir até a escola, né, mas numa situação, por exemplo, que ele não possa chegar até a escola por causa do trânsito, ou por causa de uma chuva, né, ou por causa de um dia ele ficou até mais tarde no trabalho, então ele tem essa opção de também assistir a aula em tempo real. Né? O pessoal, até alguns que fazem presencial, de repente fala, não, para mim eu tenho que vir mesmo. Aí assiste uma aula presencial, aí daqui a pouco ele acaba tomando gosto, né? E acaba assistindo mais aulas dessa forma, de forma remota que a gente fala, né? Perfeito. Então a gente atende hoje porque a nossa empresa, ela tem que estar adequada, né, com a evolução do mundo. Né? Então a gente sabe que o mundo evolui para isso, né? Então a gente dá essa possibilidade, por quê? Para que ele tenha essa experiência. Lógico que é a condição de todo mundo. Tem aluno lá que fala, não, para mim eu não consigo fazer de casa. Eu não consigo porque eu estou fazendo, daqui a pouco vem o meu filho, me chama, aí daqui a pouco alguém bate a porta, alguém põe um som alto aqui, eu não consigo me concentrar. Né? Entendeu? Então nesse caso, a gente oferece a nossa sala de aula, ele pode estar lá, a gente vai toma um cafezinho lá, que sempre tá quentinho. Seguro, seguindo os protocolos, né, de segurança. Sim, exatamente, né? Todo o pessoal lá de máscara, né? A gente tem a higienização toda controlada para garantir exatamente a segurança de todos lá. A gente adota essas medidas desde o início da pandemia até hoje, a gente adota essas medidas. Muito bom. Érica, você que é instrutora, como é que é vivenciar exatamente aí essas aulas nesse bate-papo em tempo real?
A gente foi adaptando o curso, né? Que nem o Sandro comentou. Então, atualmente a gente dá as aulas simultâneas, tanto de forma presencial quanto online. E aí eu interajo com os alunos ali no presencial e no online eles vão tirando as dúvidas através do bate-papo. Muito bom. É diferente, né? Sim. E é o que o Sandro comentou, um feedback muito positivo, que o pessoal adorou essa interatividade ali na hora, tudo acontecendo. Acho que é bacana. O que vocês podem comentar sobre esse mercado hoje, voltado a cursos profissionalizantes num todo? Claro, especificamente nessa área de vocês. Vem crescendo bastante essa área de cursos profissionalizantes. É muito importante essa mão de obra especializada, que falta demais, porque tem muito dessa pauta, né? Ah, não tem emprego. Não, não é bem não tem emprego. O que está faltando hoje no mercado é uma mão de obra especializada. Uhum. E é uma verdade isso ou não? Sim, a gente tem diversas vagas no mercado, né? O mercado ele está repleto de oportunidades, mas para quem tem a qualificação adequada, né? Sobre o mercado de cursos profissionalizantes em si, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que hoje existe uma carência muito grande, porque hoje o pessoal tem a mentalidade de já partir para uma graduação direto, né? Então o pessoal, já vou fazer uma graduação, até mesmo porque a graduação está também com valores competitivos em algumas áreas, né? Mas aí o que eu vejo? Que essa parte aí do profissionalizante acabou ficando escassa, né? E o pessoal carece dessa mão de obra, né? Porque a graduação importante. É um outro mercado, né? Quando você está graduado, você vai para um outro mercado. Perfeito. E ela, né, tem lá também os seus desafios. Só que antes de você se tornar um graduado, você tem que se tornar um profissional, né? Então acho que o caminho que eu indico para a pessoa, né, principalmente para os jovens, né, é fazer um curso profissionalizante, porque o curso profissionalizante vai rentabilizar você muito rápido. Ele tem um custo baixo, né, e você pode aplicá-lo imediatamente. Assim que você termina o curso, você já pode ter uma oportunidade na área que você cursou, né? E esse período que a gente, né, vem vivendo da pandemia, quantas pessoas perderam empregos? Olha aí, se redescobrindo de repente uma grande oportunidade também, não é? Isso, a crise ela vem, né? Na verdade eu vejo a crise igual aquela dancinha da cadeira, né? Fica todo mundo girando na cadeira, acabou a música, todo mundo tem que sentar e não tem cadeira para todo mundo, né? E a hora que acaba a música que é a crise. Então, e a hora que começa a tocar a música, o negócio começa a andar de novo. Então, as oportunidades são assim, né? Quando vem a crise, existe trocas de cadeira. Então, você está numa área, de repente a sua área não está te dando a oportunidade, você pode fazer um outro curso profissionalizante, que seja, como você bem relatou, em todas as áreas, não só na área de auxiliar veterinário, existe N opções de cursos profissionalizantes, e eu recomendo muito que o aluno, né, ele faça, principalmente se ele for mais jovem, ou se ele ainda não fez a graduação dele, que ele faça primeiro um curso profissionalizante. Legal. Que aí ele vai conseguir se colocar mais rapidamente no mercado, porque o mercado está carecendo muito dessa mão de obra, né? Ótimo, e aí assim que ele for ganhando experiência profissional, e aí ele parte para uma graduação, para uma coisa mais especializada. Porque um graduado, de repente, ele tem lá o diploma dele, mas ele só tem uma formação acadêmica, né? Então a hora que ele sair para o mercado, ele vai ter uma oportunidade para ele, mas ele não tem a experiência profissional, né? E coisa que o profissionalizante vai permitir. Com certeza. Então se ele seguir assim essa linha, né, temporal, eu acho que ele vai ter muito mais sucesso na carreira dele. Muito bom, ótima observação. O Marcelo Santana está com a gente, um abraço para o Marcelo, obrigado pela sua participação. Ele comentou aqui, trouxe uma dúvida, na verdade, como é o mercado de trabalho para o auxiliar veterinário? Vagas, salários, o que você traz aí, o que vocês podem comentar para o Marcelo? Marcelo, obrigado, um abraço para você. Até aproveitando também, falando da pandemia, o mercado de trabalho pet é um dos que mais vem crescendo. A gente teve todo esse problema aí de pandemia, crise mundial, todos esses problemas financeiros que a gente vem encontrando atualmente. O mercado pet ele é um dos mercados que mais vem dando oportunidade. Não foi abalado. Não foi abalado.
Tem a questão que nem a gente comentou, que muitas pessoas, muitos proprietários vêm criando os animais hoje em dia como se fossem parte da família, como se fosse até os seus próprios filhos. Então ele vem dando mais prioridade, mais importância no cuidado com os animais. E as pessoas vêm se conscientizando sobre esse tipo de cuidado, vêm dando maior prioridade. Na época da pandemia, as pessoas tiveram que ficar trancadas dentro de casa, ficar no período de isolamento. Então muitos deles acabaram ficando sem contato social. Então eles optaram em adquirir um animalzinho de estimação para essa parte de questão de companhia. E as pessoas que já tinham animais de estimação, por eles estarem lá 24 horas com o seu animalzinho, eles acabaram dando mais importância também nessas questões de saúde. Conseguiram encontrar onde que estava algum problema, alguma doença, conseguiram identificar algumas alterações que esses animais estavam apresentando e dar maior importância a essa questão também. Então é um mercado que atualmente vem crescendo cada vez mais. Uma ótima observação, né? E inclusive os pets ajudam muita gente que passa por N problemas. Sim. A gente ouve muito falar, principalmente depressão. Eu adotei um gatinho, adotei um cachorrinho e ali foi o que salvou a minha vida. A gente ouve demais isso. Faz uma grande diferença também, né? É muito bacana esse tipo de história. Até porque animal de estimação vem da palavra estima. Então é justamente a gente ter esse cuidado, esse afeto, essa proximidade com os animais. Então, lá, muitos anos atrás, conforme os animais foram sendo domesticados, por eles terem essa maior aproximação com os seres humanos, então teve essa interação muito próxima, que levou à parte sentimental, emocional também. Mudou muito. Mudou bastante. Então, justamente por causa disso, dessa proximidade que a gente tem com eles, muitas pessoas hoje em dia consideram eles como membro da sua família mesmo, não só como um animal, que ele vai estar lá, às vezes cuidando da casa, ou tendo, porque acha interessante suas características, mas para ter justamente esse contato próximo muito com legal. ele, essa interação. Ótima observação. Sandro, auxiliar veterinário, uma grande oportunidade hoje de renda. O que você traz aí para o Marcelo como uma dica? Vagas. Hoje os veterinários, como você comentou, buscam esses profissionais para auxiliar. Buscam. E o interessante, né, é que o nosso curso, como eu até havia mencionado anteriormente, a gente sempre está em contato com eles. Quando a gente encaminha um aluno e ele preenche o relatório, eu faço questão de ir lá buscar o relatório dele na clínica, né? Porque aí para receber o feedback, né, de como o nosso aluno foi. E aí eu pergunto, né, para os nossos parceiros, o que a gente poderia melhorar, né, no nosso curso. Então por isso que o nosso curso ele foi montado. Ele foi montado, na verdade foi o mercado que acabou sugerindo todo o nosso conteúdo, né? Ele é bem diferente do que foi alguns anos atrás, né? A gente vem aperfeiçoando ele a cada dia, porque a gente vai tendo esse feedback com o mercado, né? Muito bom. E referente ao Marcelo aí, o que eu posso falar para ele, eu vou dar 2 destaques em relação à pergunta dele, né? A primeiro, a respeito da remuneração. Uma remuneração hoje de um auxiliar veterinário, ele parte de R$ 1.500 iniciais e em torno aí de R$ 2.500. Essa é a faixa do mercado. Você pode ganhar mais, pode fazer um plantão, por exemplo, né? Mas fica mais ou menos em torno disso. Inicial, R$ 1.500. Aí em uma média de renda, uns R$ 2.000 até R$ 2.500 para essa função, né? E uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o mercado ele vem crescendo muito, né? Eu costumo dizer que se você quer saber como que vai ser esse mercado brasileiro, é só você olhar para o mercado americano. Nós temos uma defasagem de alguns anos, né? Calcula aí, isso é uma experiência minha, não é baseada em nenhum estudo, né? Mas é de uns 5 ou 10 anos aí de defasagem aí do mercado americano. Por que você acha que acontece esse tipo de coisa? Porque o mercado americano ele é muito mais maduro, ele tem cerca de 40% do faturamento mundial. O mercado americano, se somar todos os outros, o mercado americano é maior, né? Então você pega, por exemplo, hoje o segundo maior faturamento do mundo é a China, né?
e a China corresponde aí a pouco mais aí de 10%. Olha né? isso. Então o mercado americano é um mercado gigante, então a gente tem que se espelhar nesse mercado, né? E o Brasil, ele é um mercado muito grande também, né? A gente caiu um pouco o faturamento nesses tempos, por conta da desvalorização do real, mas antes dessa queda, o Brasil era o terceiro maior mercado do mundo. Nossa. Caiu para a 7ª posição por conta de conversão de moedas, de faturamento, né? E você olhando para o mercado americano, você vê que tem hotéis, tem, né, atrações, né, para os animais, além dos cuidados, né, o pet care, né, o pet food. Então é um mercado gigante. E o Brasil tende a se espelhar muito nesse mercado, né? Então essa é uma visão positiva do mercado. A outra visão que a gente tem é que quando você faz um curso, por exemplo, de auxiliar veterinário, esse seu conhecimento ele vai sofrer muito pouco a reciclagem. Né? Eu até costumo falar para os meus alunos, né, que eu sou da área de tecnologia. A área de tecnologia também é uma área fantástica. Né? Se você fez tecnologia, você não fica sem emprego. Só que tem um problema na área de tecnologia. Você está em constante atualização. Sempre, né? Sempre. Então é uma coisa que até que se torna um pouco estressante, né? Porque o que você aprendeu, você tem que... Daqui 2 anos você vai ter que reciclar todo o seu conhecimento, né? Agora você pega, por exemplo, o conhecimento do auxiliar veterinário, né? A Érica chega na sala de aula e explica o funcionamento do coração. Daqui 20 anos, o coração do cachorro vai estar funcionando do mesmo jeito, né? Porque os seres biológicos, eles demoram milhares de anos, né? Então não é uma preocupação nessa vida para nós. Perfeito. Então quando você adquire aquele conhecimento, é para sempre. A não ser que você até brinco com eles, né? Você vai perder só se você bater a cabeça e ter uma amnésia, né? Porque aquele conhecimento você só vai aumentar, né? Você vai se especializar um pouco mais, vai descobrir uma técnica nova, um tratamento novo, mas o que você aprendeu desde o primeiro dia de aula vai conservar com você por toda a sua carreira. Então eu acho uma área fantástica, que além de empregar muito, crescer muito, ainda você tem essa comodidade de ter uma reciclagem um pouco mais branda, né? E você só se aperfeiçoar da forma que você achar melhor, né? Então você consegue, com aquele conhecimento, trabalhar na área por muito tempo. Já na área de tecnologia, dois anos sem estudar, você já está fora do mercado. Verdade, né? Se atualiza tudo muito rápido. Gente, seguimos ao vivo aqui no nosso bate-papo, recebendo o Sandro Pereira, coordenador de cursos da Poli Edu, e também a Érica Kemi, médica veterinária. Você complementaria alguma coisa, Érica, do que o Sandro comentou? Outra coisa que a gente passa no curso também é o auxiliar veterinário entender como que é a nossa rotina. Então a gente lida com o aluno desde a origem lá dos animais, as principais características naturais, seu desenvolvimento, quais são os cuidados que a gente precisa ter com cada uma das espécies, por elas terem características diferentes. Depois a gente começa a conhecer cada um dos organismos, como que é o funcionamento, a fisiologia, a anatomia. E depois a gente parte para a parte prática mesmo, que é entender como que é o nosso ambiente hospitalar, quais são os materiais que a gente utiliza, qual a forma de organização, higienização de cada um dos materiais, a forma de utilização. Então a gente vai dando segmento assim aos pouquinhos, porque às vezes os alunos acabam se assustando com muita informação técnica, alguns nomes que são difíceis de memorizar, a parte de medicamentos, os termos técnicos. Então a gente começa lá desde o início. Os alunos ficam bastante ansiosos pelas aulas práticas, mas a gente sempre explica, a gente precisa ir nesse passo a passo para vocês entenderem como que funciona toda essa questão. Senão não vai fazer sentido. Exatamente. Né? Então vamos detalhar mais ainda, né, Sandro, pegando o gancho da Érica, sobre os cursos. Vamos falar detalhadamente sobre os cursos. Então a gente tem o auxiliar veterinário, também tem o banho-tosa. Na Poli Edu você vai então encontrar 2 tipos de cursos. Auxiliar, né, veterinário e também banho e tosa. Auxiliar veterinário, o que é um ponto forte da Poli Edu? Eu acredito que é a nossa experiência, né, de aprendizado. Acho que é muito prazerosa, não é uma... um corpo docente, consistente, não é maçante, né? Não é aquela aula chata, né, que você tem. A gente também tem um conteúdo bem alinhado com o mercado de trabalho.
E a gente sempre melhora, né? Sempre está em constante atualização. Acho que isso é uma máxima, né? Acho que de todas as áreas do mundo hoje, né? Para você ficar ultrapassado, basta você não fazer mais nada, Exato. você já fica ultrapassado. E o que surge vocês vão trazendo de novidade, Isso. Nada fica para trás. Exatamente. Vocês observam tudo. Observamos, sempre procurando colocar aí conteúdos relevantes para o curso, né? E então o aluno vai ter aí uma ótima experiência profissional com a gente. E a gente, inclusive, serve até de modelo para outras escolas, né? Legal. Então a gente vê que outras escolas às vezes acabam também seguindo a nossa linha, mas o importante é que a gente sabe que a gente sempre está na vanguarda, né? E a gente fica até feliz que outros cursos tenham também se espelhado muito no que a gente está fazendo. Então, muito legal. Porque a gente tem sempre essa característica, geralmente, de inovar, ser inovador e sempre estar à frente, né? Duração, pessoal aí tem dúvidas, duração, período, manhã, tarde, o que a gente pode falar desse curso auxiliar veterinário? O nosso curso é dado, né, durante a semana, Ok. né, durante a semana à noite, Tá. né, tem os dias determinados durante a semana à Perfeito. noite, ou aos sábados. Aos Então, sábados também tem a opção. Tem a opção, ou ele pode fazer durante Muito a semana, ou ele pode fazer aos sábados, né, e um período de duração de 12 meses. 12 meses. 12 meses. É rápido mesmo, falando em, por exemplo, auxiliar veterinário, né? Uhum. Muito bom. É um outro diferencial. Eu quero trazer aqui o pessoal participando com a gente, quero agradecer de montão a audiência e também, obviamente, a participação de vocês. Muito obrigado pelo carinho, sempre aí conosco. Giovana França, ela comenta aqui o bate-papo da Érica, professora linda. Que legal isso. A Biel Araújo também está com a gente. Boa noite a todos, passando para deixar meus parabéns à escola por toda a dedicação, carinho e profissionalismo. Olha aí que legal, Biel. Desejo tudo de bom e muito sucesso, sem dúvidas, recomendo a todos, diz o Biel Araújo. Bacana isso, Bacana. Né? Muito obrigado, Biel. Isso é muito legal. A Dayana Rocha, sou a Dayana de Sorocaba, posso me matricular na escola? Onde fica? Consigo cursar à distância? A gente já veio bater nesse papo, mas vamos responder então para a Dayana, uma futura aluna, o que vocês trazem para ela? Então, boa noite, Dayana. Muito obrigado aí pela sua pergunta, sua participação. Nós temos o curso hoje na unidade em Cotia, né? O curso de auxiliar veterinário está na unidade de Cotia, o que não fica muito longe de Sorocaba, né? A possibilidade que poderia para ela cursar, ela poderia fazer essas aulas, como eu disse, né, remotamente, né, na casa dela. Entretanto, as avaliações, somente nas avaliações e nas aulas práticas, ela impreterivelmente teria que assistir às aulas da forma presencial. Eu não tenho como fazer uma prática à distância. Né? Mas a Dayana pode sim fazer. Pode. E pode vir também conhecer a escola de pertinho, tomar um cafezinho. Sim. Né? Com certeza. Corpo docente, o pessoal que coordena tudo. Então você pode sim participar e aproveitar. Dayana, obrigado pela sua participação. Uma ótima noite para você. Quem está com a gente é o Vinícius também, Queiroz. Queria saber exatamente se farei na parte prática do curso. Quer entender um pouco a parte prática, o que envolve. A Érica pode te ajudar aí, não é? A parte prática a gente vê desde a questão do exame físico, para a gente fazer a avaliação dos sinais vitais. Então, a forma que a gente vai fazer a avaliação de cada um desses sinais, quais os materiais são utilizados, a forma de organização também dentro de uma clínica, um hospital veterinário. Se habituar com os principais materiais hospitalares, a forma de utilização também, porque lá dentro da clínica o auxiliar veterinário vai precisar conhecer quais são os materiais que são utilizados, de que forma eles são utilizados, como que eles são organizados ali para o melhor funcionamento ali do veterinário. A parte dos instrumentos cirúrgicos também, eles vão aprender sobre o nome de cada um deles, a forma de utilização. E parte de curativos, contenções também, que é bem importante. Basicamente isso. Tem todo um material didático, uma metodologia diferenciada desenvolvida por vocês? Isso, exatamente. O nosso material é exclusivo. Legal. Foi desenvolvido por nós, né, constituído das apostilas, né, e de todos esses materiais que eles utilizam nas aulas práticas. São luvas, né, toucas, tipo de coisa,
né? Tem até uma aula que o pessoal gosta muito, né? Que lá o pessoal coloca a mão na massa mesmo, né? Legal. Então até a Érica pode até falar um pouquinho mais sobre isso daí, mas é aula de sutura, onde ele aprende a suturar, né? Então é feita a incisão, aí eles têm toda uma técnica aí para fazer, e isso aí é feito, a gente tem ali dentro da sala de aula, a gente compra, né, a carne, né, ela é feita na língua do boi, a gente compra a língua do boi, que é um material que eles usam, para eles sentirem a textura da carne, né? Como se tivesse vivenciando exatamente, isso mesmo. Então, é uma experiência, né, bem assim, bem profunda, né? E eles gostam muito, né, porque para estar manipulando a agulha, a linha, né? Então tem toda essa técnica aí que eles gostam muito. Isso é uma das aulas práticas aí que o Vinícius até perguntou. Sim. Né? Então, Vinícius, seria essa aula, acho que você... Não, acho não, né? Tenho certeza que você gostaria muito de participar dessa aula, né? É uma aula que o pessoal gosta muito. Ô, Érica, e você vivencia isso, né? Aquele brilho nos olhos dessa turma de alunos que participa e você de pertinho acompanhando tudo. Quer ser uma experiência nova para eles, né? Um contato totalmente diferenciado que eles acabam tendo dentro da área. Então, as duas aulas que eles mais acabam gostando é a aula de sutura e a aula de paramentação, que a gente ensina eles como se equipar, se paramentar para entrar dentro do centro cirúrgico. Então, tem essa aula de paramentação que a gente mostra todos os materiais que são utilizados, né, dentro da cirurgia. Muito legal. A forma que eles vão estar se vestindo, se equipando. E tem a aula de sutura também, que não sendo comentou, a gente utiliza a língua do boi. Então a gente vai ter lá o processo de incisão, como que é utilizado cada um dos instrumentos cirúrgicos, para eles entenderem também a forma de utilização do médico veterinário. Então, para eles terem esse contato físico, a gente acaba tendo essa aula que é bem diferente, que eles acabam gostando bastante. E você sendo uma médica, ali você consegue então passar para os alunos, né, mais ou menos o que acontece de repente ali ao vivo e a cores, que eles vão tendo como uma ideia básica já, então eles já vão se acostumando. Isso é legal, e depois já sendo direcionados. Aí que entra aquela questão, né, de quem quer fazer a graduação, né, porque, por exemplo, nessa questão da sutura, isso é uma atividade relativamente do médico veterinário, né? O auxiliar ele não vai fazer a sutura em si, não, só no caso de uma emergência ou alguma coisa com autorização, ele não pode fazer isso sem estar um médico veterinário lá, não é permitido que ele faça isso, né? Em uma situação normal. Mas por que a gente ensina isso? Para ele saber, para ele vivenciar o que está sendo feito. Muito porque bom. A gente faz a analogia igual o piloto e o copiloto. A gente fala que o veterinário é o piloto, né? E o copiloto é o ajudante do piloto. Que também é muito importante. Que é muito importante. Se a aeronave estiver lá a 10 mil metros de altura, der um ataque no coração do piloto, quem que vai assumir a aeronave? É o copiloto. Então o copiloto tem que saber, né? Ele tem que saber o que o piloto está fazendo. Então por isso que os nossos alunos eles são bem treinados, né? Porque ele sabe o que o médico veterinário está fazendo. Logicamente pode ser não seja uma função inerente a ele, mas ele sabe exatamente o que está sendo feito, sabe o que precisa ser feito. Né? Muito bom. Então a gente tem esse Numa cuidado. emergência ele vai saber como proceder e vai dar conta do recado. Vai dar conta do recado, exatamente. Muito bom, ótima observação. A Luísa está com a gente também. Boa noite, Luísa, obrigado pela sua participação, dando um alô para toda a bancada aqui do podcast executivo, obrigado pelo carinho. Esse é um programa maravilhoso. Obrigado, um abraço para você, Luísa. O Álvaro Henrique, qual é a metodologia de aprendizado? Já comentou um pouquinho aqui na sala de aula, quais são as práticas que estimulam o aluno ao mercado de trabalho. A gente comentou algumas coisas já, né? Mas se vocês quiserem trazer algo aí que também faz uma grande diferença para passar para o Álvaro já está de olho ali. A gente vai desde o início lá do básico, então a gente primeiro conhece quais são as funções do auxiliar veterinário, qual que é a possibilidade do mercado de trabalho do médico veterinário. Então, por exemplo, uma das coisas interessantes na primeira aula, que a gente acaba passando para eles, é que a gente mostra quais são os setores que o médico veterinário poderia estar atuando. Tá. E muitos deles eu pergunto,
para eles, o que você acha que o médico veterinário faz? Aonde que ele trabalha? Olha. E a primeira resposta deles é, cuidar dos animais, trabalhar dentro da clínica, do hospital veterinário. Aí eu pergunto, você sabia que tem um médico veterinário dentro de um açougue, do supermercado? E aí isso é uma novidade para eles, sendo que existe essa possibilidade, porque o médico veterinário ele vai trabalhar com tudo que envolve a saúde ou contato com os animais. Então, por exemplo, todos os produtos de origem animal, é o médico veterinário que acaba lidando com isso também. Então, tem essa parte da inspeção sanitária, a parte de produtos de origem animal. Olha, muitos detalhes. Zoológicos, criadouros, laboratórios. Então, a gente tem toda essa variedade aí. Então, a gente começa desde esse princípio, depois conhecendo as principais espécies que a gente vai estar abordando dentro do curso, cães e gatos, como que eles se originalizaram, como que eles foram domesticados, né? Toda essa parte histórica. Depois conhecendo um pouco o seu organismo, né? A parte de anatomia, fisiologia, conhecer todos os sistemas, a forma de funcionamento, as principais doenças, e depois a gente começa a entrar mais na parte da medicina em si. O que o auxiliar veterinário poderia estar fazendo dentro da clínica. Saber tudo. Exatamente, os materiais que a gente vai estar utilizando, as funções lá que ele vai estar exercendo, de que forma ele poderia estar ajudando o médico veterinário. E assim a gente vai desenvolvendo. Tem a parte de bem-estar, legislação também, que a gente acaba abordando. Então a gente aborda tudo de uma forma mais básica do que o médico veterinário tem conhecimento. É curioso, né? Porque falando tudo isso, o pessoal fala, nossa, mas é muita coisa. Mas essa metodologia de ensino de vocês, essa prática no bate-papo, no explicar, no ensinar ali também na prática, tudo vai se tornando mais fácil, né? E também eu acho que assim, prende mais, ou não é? Bom, mas já acabou a aula, tava tão legal, acho que deve ter muito desses comentários também. Sim, com certeza. Justamente porque é uma área que eles têm interesse, é um curso profissionalizante, então eles não estão lá por apenas obrigação, eles estão lá porque realmente querem, então eles têm interesse, eles gostam de aperfeiçoar seus conhecimentos, eles tiram bastante dúvidas também. Então é uma área bem interessante para eles. Que legal, bacana. Tá aí, Álvaro, obrigado pela sua participação, viu? Um abraço para você. A Má Veras também tá aqui e ela pergunta, a partir de qual idade eu posso entrar no curso? Ela já quer se inscrever, mas ela tá perguntando, deve ser jovem. Isso é importante, né? Mas o curso ele pode... a partir dos 16 anos de idade, né? 16 Porque anos. 16 anos que é a idade que ele já pode... né, profissionalmente exercer a função, né? Então a partir dos 16 anos de idade. Tá aí, Má, respondido para você, obrigado, viu, pela sua pergunta. Sobre auxiliar veterinário, vocês gostariam de destacar algo importante que a gente não comentou? Porque eu queria falar também de banho e tosa, mas o que a gente deixou algo sobre auxiliar veterinário? Então, o mercado, né, de auxiliar veterinário está bastante aquecido, muito né? Bom. E a tendência é que não esmoreça aí num horizonte aí curto, né? Essa tendência é que crescer, cada né? vez crescer mais. A gente vê, por exemplo, que nós não temos na área veterinária, né, uma empresa grande, né? E inclusive é uma das tendências do mercado é ter várias fusões, né? Hoje existem várias empresas pequenas, pulverizadas, é muito pulverizado o mercado pet. Então o que a gente vai ver nos próximos anos? Essas fusões dessas empresas. Então vão vir empresas aí de grande porte, a gente já tem convênio médico, né? Então essa tendência é crescer cada vez mais, né? A exemplo da empresa Pets, né, que todo mundo conhece, ou pelo menos a maior parte das pessoas conhece, que inclusive já foi listada na Bolsa de Valores. Então é uma da primeira grande empresa na área, né, nessa área. Então vai vir também na área clínica também, a gente vai ter aí uma empresa grande nessa área. Então o auxiliar veterinário, ele vai ter várias oportunidades de emprego aí para os próximos anos. Então promete, vale a pena sim se profissionalizar aí através desses cursos profissionalizantes como auxiliar veterinário pela PoliEdu. E sobre banho e tosa, o que a gente pode falar? Também é um mercado que cresceu bastante essa área, né? Isso. O banho e tosa, né, ele também tem uma demanda muito alta, né? Porque basta você que está em casa, né, se você não acreditar no que eu esteja falando,
liga para uns 3 ou 4 banho e tosa, tenta marcar um horário. Vê se você vai conseguir o horário que você quer. Entendeu? Não consegue. Então aí você já tem um sinal do mercado, né? Quer dizer, existe uma demanda muito alta, né? E não tem, né? Não tem assim banho e tosa suficientes para atender esse público. Aí você fala, puxa, mas eu saio aqui, vejo um banho e tosa ali, eu saio ali, já vejo um outro banho e tosa. Isso. Sai, tá em todo lugar tem banho e tosa? Tem, mas você tem que ver que existe aí vários tipos de mais de 140 milhões de animais de estimação, sendo que bastante. 52 milhões são cães. Então você vê, né? são milhões de cães que precisam tomar banho. Né? Tem gente que tem mais de um, né? E tem gente que tem mais de um. um. Então você vê que precisa cada vez mais nesse mercado. Sem dúvida. Então a gente olhando também para essa oportunidade profissional e sendo a nossa missão colocar o nosso aluno no mercado de trabalho, a gente também viu a oportunidade de oferecer esse curso para os alunos, né, como complementação até do auxiliar veterinário, né, ou se ele também só quiser fazer o banho e tosa. Mas a gente recomenda que ele também faça o auxiliar veterinário, né? E já vou falar por quê. Claro. Mas assim, só para a gente, ainda no foco do banho e tosa, ele vai aprender a dar o banho, né, no cachorro, fazer a tosa, de forma que ele já possa trabalhar num banho e tosa e também possa conseguir uma participação no mercado. O pessoal, tanto no auxiliar de veterinário como no banho e tosa, o pessoal liga na escola atrás de profissional. Inclusive eu tenho uma vaga aberta, né, tanto para auxiliar veterinário e para banho e tosa. É mesmo. Né? Que O pessoal legal. liga procurando. Então eles sabem, né, que às vezes vão procurar no mercado, não acham. Bons profissionais. Bons profissionais. Isso é um detalhe importante. Não acha. Né? Profissional com formação. Exatamente. Né? Porque normalmente o banho e tosa, o que é também? O pessoal chega lá, você quer trabalhar no banho e tosa? Vem aqui que eu te ensino. Aí ele não sabe, né, as técnicas, as normas de segurança, e de repente pode acontecer algum acidente e de repente... É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? E como funciona esse curso de banho e tosa na Poliedu? Então, também... Também é diferenciado. Também é diferenciado. Nós temos também as aulas teóricas, né? Nós temos a carga teórica, também temos as aulas práticas, aonde ele vai ter o animalzinho dele, e ele vai estar ali manipulando aquele animal, E vai fazer as técnicas. vai fazer o banho no animal, vai fazer a tosa no animal, vai dar finalização no animal. E é um animal escolhido ali para ele trabalhar, né? O que normalmente o nosso curso ele tem o seguinte diferencial: a maioria dos cursos ele se matricula e aí o pessoal coloca ele já direto na beira da banheira. Fala, tá aqui, a gente já vai começar. Então ele não sabe nem o nome das ferramentas. Aí você começa, isso daqui é a tesoura para tal tipo, isso aqui é tal equipamento. E ele está ali recebendo muita informação, ele acaba não absorvendo bem. Então primeiro a gente leva ele para a sala de aula, a gente entendeu, né, que coloca as normas de segurança, porque segurança em primeiro lugar. Olha isso. Né? A gente leva muito a sério segurança, tanto dele como do animal. Perfeito, né? perfeito. E ele precisa ter essa noção dos acidentes que podem acontecer. Se ele já vai direto para a prática, pode ser que não dê tempo para ele, porque ele de repente cometa algum erro. Chegando um cachorrinho atrás do outro, imagina, correndo. Exatamente. Então a gente entende que ele vai para a sala de aula primeiro, tem uma carga teórica a respeito do que ele vai fazer e depois ele vai fazer a prática. Técnicas, né? Exatamente. Eu posso estar errado, mas eu pergunto para a doutora que conhece mais. Cachorro, por exemplo, existem vários tipos de pelos, né? E isso também faz a diferença. Sim, acaba interferindo. E muda, né? Na hora de tosar essas coisas. É que da parte de banho e tosa é um outro instrutor que acaba passando. Mas assim, como uma médica veterinária, com existem certeza. vários Tem todas tipos, as características, né, que são diferentes. Exatamente. E a forma de lidar com o animal também. Também muda, né? Também.
Então faz a diferença. Por isso que esse cuidado do curso... Tem o pelo, tem o subpelo, né? Você tem que fazer toda uma técnica, tem que fazer escovação, né? Tem toda uma técnica aí para você... Alguns animais têm uma maior sensibilidade também na pele, não pode ser utilizado qualquer tipo de produto. Olha isso, tá Alguns que estão em fase de tratamento por alguma dermatite, alguma reação alérgica. É muitos detalhes. Por isso que... E aí eu ia fazer aquele link com o curso de auxiliar veterinário. Legal. Que a maioria dos problemas de pet são detectados no banho e tosa. Sim. Porque é o banhista que vê. Por isso que ele tem que conhecer. Por isso que ele tem que ser auxiliar veterinário. Então, se você tem na sua empresa um banhista que é auxiliar veterinário, você está no céu, né? Ou então as empresas elas procuram isso, né? Porque além dele saber tratar ali, não fazer um trabalho que não vai gerar nenhum problema para o animal, porque ele sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito para prejudicar a saúde do animal, ele pode detectar anomalias no animal, né? Algum cisto, né? Algum ferimento, alguma coisa, ele vai detectar, inclusive pode recomendar, né, o que o tutor deve fazer. Perfeito. Logicamente, consultar um médico veterinário, mas aí ele vai dar um direcionamento adequado. E o banho e tosa, como que funciona o curso? A duração, o período, os dias? Então, o curso de banho e tosa ele pode ser feito também durante a semana, à noite, né, ou aos sábados, né? Porque a gente faz esse horário porque às vezes a pessoa trabalha ou estuda durante o dia, tem mais essas oportunidades ou à noite ou ao sábado mesmo, né? Eu posso conciliar os dois cursos ou é ruim? Pode. Posso fazer Pode tanto fazer. ao mesmo tempo? Pode fazer. Pode fazer em dias alternados. Você pode fazer o curso de banho e tosa. Qual que é o período do banho e tosa? São 6 meses. 6 meses. 6 meses. Distribuído em 6 meses. Ali depende muito do desempenho do aluno. Na verdade não são 6 meses, são até 6 meses. Até 6 meses. Né? Conforme o desempenho dele, ele pode mais terminar. rápido que o auxiliar ele pode terminar num período menor, né? Conforme for o desenvolvimento, ele pode ir marcando as aulas, porque chega nas aulas práticas, ele pode marcar essas aulas, né? Então ele pode fazer uma série em sequência e acabar aí programando aí o término do curso dele. E também é bem remunerado o banho e tosa hoje, com todo esse crescimento, essa valorização, porque hoje os tosadores são muito mais valorizados, né? Gente, é um trabalho artesanal. Exatamente. Não é? É um trabalho que exige aí um conhecimento profissional, uma dedicação, né? Porque são horas, às vezes ali você pegar um animal com pelo longo para se tratar, às vezes você demora horas aqui naquele animal, né? Então é um trabalho bem minucioso, exige técnica, né, apurada, e é bem remunerado, né? Conforme ele vai, inclusive tendo os cursos de qualificação, aí ele vai se especializando, né? Se especializa numa determinada raça, então, mas ele vai começar como banhista, tosador inicialmente, né? E aí vai estar aí numa faixa também aí de R$ 1.500 aí um tosador para início de carreira. Então já é uma boa, né, uma boa remuneração, levando em consideração, inclusive eu até falo para os alunos, né, porque é um excelente investimento, que praticamente com 1 ou 2 salários você pagou seu curso todo, né? Que investimento você faria hoje que tem um retorno de 1, 2 meses? Né? Verdade. Só se você investir em criptomoeda, aí criptomoeda tem, né? Mas é mais arriscado do que fazer o curso. Se chegar também num pet shop, o pessoal vai te registrar. Ah, você fez o curso de banho e tosa, mas eu também fiz auxiliar veterinário. Ah, então posso se registrar como auxiliar veterinário? Porque aí de repente eu ganho um pouquinho mais. Mas não, você já pode fazer os dois. Pode, isso então, é legal. Isso vai agregar e de repente dar uma remuneração maior para. Inclusive, a maioria das clínicas tem um banho e tosa, né? Ali anexado aí. Verdade, né? Verdade. Tem empresas que só são especializadas em banho e tosa, mas geralmente clínica acaba abrindo um braço porque o pessoal pede, acaba tendo um anexo ali de banho e tosa também. Então ele pode exercer dentro da mesma empresa essas duas, uma outra função, ou as duas, e aí com certeza a remuneração dele vai ser maior, né? Muito bom, ótima observação. Carla Veras está com a gente aqui, uma ótima noite para você, Carla, obrigado pela sua participação. Eu estou muito feliz em estar cursando o curso de auxiliar veterinário na Poliedu, ótimos profissionais. Ó que legal, bacana. O Obrigado, Marcelo Carla. Santana, legal isso, né? Obrigado, viu, Carla, pelo seu alô. O Marcelo Santana está com a gente, também faz a sua observação. Olha que bacana, pegando o gancho que você comentou. Meu cãozinho teve otite, infecção nos ouvidos,
e foi a banhista dele que detectou e encaminhou o veterinário. Parabéns ao Sandro, é bem como você falou. Olha que legal, Ó, obrigado, Marcelo. Foi o banhista Tá vendo? que percebeu esse problema. Olha a importância dessa especialização. Vê como elas são relacionadas, tudo acaba se encaixando, né? Faz a diferença, né? Que bacana. O que vocês destacariam a mais dentro do contexto desses cursos diferenciados da Poliedu, sendo auxiliar veterinário, banho e tosa, para a gente levar para o pessoal aí que está acompanhando a gente antes da gente finalizar? Sobre certificações, como é que funciona esse trabalho aí? Existe como é que é a certificação? Então, para que ele seja certificado, obviamente ele tem que participar do curso todo, ser aprovado, né, em todas as provas. Aí ao final do curso ele vai receber a nossa certificação, muito né? Bom. E o mercado ele está exigindo muito isso, né? Geralmente quando ele for buscar uma oportunidade numa dessas empresas, o pessoal solicita o certificado para saber se realmente o que ele está falando, se ele tem a técnica que ele diz que tem, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba falando que é auxiliar veterinário, mas não é, então, só falou que é, né? E aí as empresas elas exigem, né? Olha, eu preciso, às vezes então, até liga, né? Vocês recomendam, eu estou aqui com... Exatamente. Quando nossos alunos, onde ele fala, olha, eu cursei lá, o pessoal liga, pergunta, né, sobre o aluno, e é bastante interessante. Então é um mercado que está se profissionalizando muito, né? E a escola está lá de portas abertas, oferecendo sempre um conteúdo atualizado. Legal. Né? E uma coisa que eu deixo também bem evidente, né, lá para os nossos alunos, e recomendo e oriento que eles sigam a mesma linha, né? O que você faz na sua vida para você ter sucesso, né? Que área você recomendaria para mim ter sucesso na minha carreira? Qualquer uma. Qualquer área que você faça na vida, você vai ter sucesso. Só basta adicionar um ingrediente. Você tem que fazer com amor e dedicação. Então, se você adicionar isso, amor e dedicação, não importa a área que você esteja, você vai ter sucesso. Então é isso que a gente faz lá. Além de tudo, a gente faz com muito carinho e com muito amor para os nossos alunos. Muito bacana. Érica, o que você complementaria antes da gente finalizar sobre esse trabalho bacana de vocês pela Poliedu? A área da veterinária, a área do auxiliar veterinário é uma área muito gratificante. Então, muitos dos alunos lá têm isso como um sonho, um grande desejo desde a infância. Que nem eu tive a vontade de ser médica veterinária desde quando eu era pequena. E muitos dos alunos não tiveram essa oportunidade. E lá dentro eles têm isso como uma chance de estar ingressando no mercado justamente para realmente concretizarem esse desejo que eles têm há muito tempo. Então isso é uma oportunidade que a gente dá para essas pessoas também. Então eu entrei lá no curso como professora e eu fui descobrindo esse grande desejo dos alunos, que eles não estavam lá somente para pegar a parte técnica, conhecimento da área, mas também como aquilo era uma grande vontade, um grande desejo, um grande sonho deles. Então muitos dos alunos lá são bem empenhados, bem esforçados. Para você, qual foi a diferença como médica e como depois professora e instrutora? Mudou muita coisa? Bastante. Você aprendeu muita coisa ou observou muita coisa diferente? Sim, eu entrei lá justamente com essa possibilidade, essa probabilidade de passar os meus conhecimentos para outras pessoas. Só que eu vi que lá na frente, na sala de aula, seria uma coisa muito além disso. Eu precisaria conhecer cada um dos meus alunos, identificar qual que era a real necessidade de cada um deles, quais eram os principais desafios, dificuldade, para eu conseguir trabalhar em cima disso e conseguir dar essa oportunidade para eles estarem aprendendo tudo da melhor forma possível. Então eu até falo para os meus alunos, além de passar os meus conhecimentos para eles, eles também passam os deles para mim. Então eu acabo aprendendo também junto com eles. É gratificante para todos os lados, com né? certeza. Sandro, quero saber mais informações, como me inscrevo no curso, como é que eu faço? Passa para o pessoal aí. Então, quem tiver interessado, né, em maiores informações sobre o nosso curso, entra em contato com o nosso WhatsApp, que é 4148-6714. 11? Né? 11 4148-6714.
aí pergunta lá sobre as informações sobre a turma. Legal. Aí vai ser atendido pelo departamento comercial, eles vão passar todas as informações, como que se inscreve, né, as condições comerciais. Então o pessoal vai prestar essa atenção e vai dar todas essas informações em detalhes. Onde está hoje a Poliedu? Nós temos uma unidade em Cotia, né, bem próximo aqui a São Paulo. E fácil acesso de vários lados. Fácil acesso. Então Bacana. tem um pessoal, a gente tem alunos da região aqui, nós temos alunos de Jandira, de Itapevi, de Osasco, de Ibiúna. Bacana, né, olha aí que legal. E a gente vê, é impressionante, né, que a gente vê que tem o pessoal que, né, a garra do pessoal. Por exemplo, eu tenho um aluno que vem de Ibiúna, praticamente não é próximo da nossa unidade, né, mas está lá acompanhando a aula do começo ao fim, né, você vê a garra e a determinação de cada um deles, né, então isso a gente gosta muito, preza, por isso que a gente faz o nosso trabalho com dedicação, né, como a Érica bem destacou, né, cada um tem um sonho, a gente tem cuidado com isso, né, porque educação não só na área de auxiliar veterinário, mas qualquer curso, eu acho que seja fazendo auxiliar de veterinário, banho e tosa, área de tecnologia, a gente tem ali o aluno a gente tem que ter um cuidado com ele, porque é um sonho que ele tem, porque a educação, ela transforma a vida, entendeu? A pessoa, ela vai ser transformada, né? Inclusive, acho que é o melhor investimento que a pessoa pode ter. Perfeito. Se ela compra um produto, uma televisão, isso fica obsoleto, de repente, né, quebra, ela vai ter gasto. Lógico que vai proporcionar momentos de prazer para ela também. Mas um investimento numa área educacional vai transformar a sua vida. Então, a educação transforma a vida da pessoa, transforma a vida de países, transforma a vida de todo mundo. Então, por isso que a gente acha que todo mundo deveria ter essa atenção, né? E a gente preza exatamente pelos alunos, porque a gente sabe que o nosso curso vai ser transformador para ele também. Sem dúvida. Gente, quero agradecer a participação de todos vocês, quero agradecer a presença nos nossos estúdios ao vivo em mais essa edição do Podcast Executivo, recebendo hoje com muito carinho Sandro Pereira, coordenador de cursos da Poliedu, cursos profissionalizantes, e também da doutora Érica Akemi, médica veterinária e professora, instrutora também da Poliedu. Prazer imenso tê-los aqui hoje batendo esse papo, conhecendo um pouquinho aí desse trabalho. Luciano, muito obrigado pelo convite, o prazer foi todo meu, é uma honra estar aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Convido também a conhecer a nossa unidade e a todos que estão ouvindo a conhecer a nossa unidade, serão muito bem recebidos lá. Obrigado. Érica? Agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho aí sobre o nosso trabalho e dizer que as nossas portas estão abertas aí para qualquer aluno que tenha esse interesse. Legal. Gente, sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, por mais essa audiência, sempre acompanhando as informações, os nossos convidados especiais aqui nas nossas edições do Podcast Executivo. Espero vocês na próxima programação, na próxima edição, recheada de informação do nosso Podcast Executivo. Tchau, até a próxima.